Bem-vindo ao espaço Chunking Down da Chunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Bonjour. Bom dia, Miguel. Como estás? Ótimo. Good morning. Yes, good morning. Em homenagem à Rainha Isabel. Ok, Então vá. Pronto para mais uma conversa. vamos. Hoje vamos falar de princípios da programação neurolinguística. À semelhança dos episódios anteriores, estamos a dedicar esta temporada a conteúdo de certificação practitioner. E já fomos falando, ao longo dos episódios anteriores, já fomos falando de alguns dos princípios que vamos falar hoje. Mas vamos dedicar o episódio inteirinho a estes princípios. Eu tenho aqui um slide para partilhar e, através do slide, vamos aqui destrinçar. Antes de mais, e enquanto eu inicio a partilha, Miguel, o que é que são princípios da programação neurolinguística e o que é que os distingue dos pressupostos? Que já falámos no episódio anterior. Nós provavelmente podemos constatar isso pelo slide que vais projetar a seguir, que eu não sei, eu desconheço, mas que sintetiza em 5 grandes princípios tudo aquilo que é depois o desmembrar nos pressupostos. Ou seja, são quase que troncos basilares daquilo que é esta grande árvore da programação neurolinguística, criando e usando esta analogia. Naturalmente, são princípios que depois são mais subjetivos ainda, digamos que são caixas onde lá dentro estão cada um dos pressupostos. Simples assim, olha, Alexandra. Então, tu estás a dizer que dentro destes princípios podemos encaixar postos que já fomos falando nos episódios anteriores, é isso? Certo, sendo que, por exemplo, um dos grandes princípios são as convicções ilimitadas. Posso partir já para esta, não é? Que basicamente aquilo que nos impulsiona, ou, utilizando uma vez mais a analogia, não é? Aquilo que me dá um grande potencial de ação são os meus interruptores, ou o disjuntor. Sabes o que é o disjuntor, Alexandra? Sim. É o botãozinho do on e do off, não é? Então, convicções ilimitadas são on. Convicções limitadoras são off. Ora, o que é que nos dá a programação neurolinguística? Se eu quero ter mais e melhores resultados, é fundamental que a minha vida que está dentro, não é? Ou que o meu o meu padrão de funcionamento seja orientado, seja sustentado, seja impulsionado essencialmente por convicções ilimitadas, que são os tais pressupostos que falámos no episódio anterior. E então aqui encaixam-se todos. Todos aqueles 16 ou 14 que exploramos na segunda temporada. Estão aqui nas convicções São ilimitadas. convicções ilimitadas. Olha, um dos princípios que nós exploramos já nesta temporada foi a causa e efeito. E também é um dos princípios básicos da programação neurolinguística. Quer-se relembrar o que é isto da causa e efeito? Fundamentalmente, ao longo do meu dia, eu vou-me colocando numa posição ou de causa ou em efeito, dependendo da forma como estou a reagir ou a percepcionar a realidade. Nós vamos processando ao longo do dia as situações, vou-me colocando nelas e a maneira como eu as interpreto, como eu me coloco, ou estou em causa ou estão em efeito. Estar em causa é eu sou o protagonista daquilo que está a acontecer à minha volta, até porque aquilo que está a acontecer tem um significado que nós lhe damos, não é? Ou sou co-criador ou sou vítima. Estar do lado do efeito, eu sou vítima de tudo o que está a acontecer.
E se aquilo que acontece é bom e eu fico feliz e contente, estou no efeito. Se aquilo que acontece não é bom, porque sou eu que defino se é bom ou se não é, eu estou no lado do efeito. Portanto, isto aqui é um pau de dois bicos, não é? Se a vida me correr toda de feição e de como eu quero e me sinto feliz e contente e realizado, isto pode ser mau. Sabias disso? Porque eu Ora, só queria estou falar feliz. melhor. Eu só estou feliz quando as coisas me correm como eu quero. Isso não é felicidade. Isso é efeito. Qual é que é a grande revolução e qual é o desafio da programação neurolinguística? Colocar no lado da causa. Corra como eu queira ou ainda não corra como eu queira, está um bocadinho ao lado, está tudo bem, estou na causa, o que é que falta fazer para retificar as coisas? E às vezes aproveitar as adversidades. Enquanto uns choram, os outros aproveitam vendo os lenços de papel, não é? Estar no lado da causa. Basicamente. Sabes, uma metáfora que eu uso muito e que tu usas também nas formações e que eu adotei também para as formações que dou, é a metáfora do condutor do autocarro da nossa vida. Quem é que está a conduzir o autocarro da sua vida? Não é? Sou eu que estou a conduzir o autocarro ou deixo que os outros conduzam a minha vida? E então, se eu sou conduzido, eu vou parar em qualquer sítio e vou me queixar dos sítios onde eu vou parar, porque efetivamente eu sinto que não tenho o controle. Outra que eu uso também é quem é que está a escrever os capítulos do livro da sua vida. Portanto, também aqui mais numa ótica de ser protagonista ou ser uma personagem, uma mera personagem que alguém dita aquilo que ela tem que fazer. Gosto muito deste pressuposto, foi uma das grandes revelações para mim, em termos de conteúdo da programação neurolinguística, e ajudou-me muito em termos de desenvolvimento pessoal. Outra que me ajudou imenso e que também já falámos, e vamos deixar aqui para o fim, propositadamente, as duas seguintes, porque não falámos delas em nenhum dos episódios anteriores, mas vamos só relembrar: percepção é projeção. Exatamente. Essa é Vamos. muito interessante. Ou seja, nós projetamos através da comunicação verbal e não verbal, projetamos o nosso mundo interior, a nossa percepção. Significa que se eu estou agora a reagir à tua pergunta, antes de eu reagir, eu tenho que percepcionar informação, percepcionar uma ideia, percepcionar um conteúdo, percepcionar a minha convicção em forma de imagem, porque o pensamento é imagem, e eu vou projetar a minha percepção. Ora, isso é aquilo que todos nós andamos a fazer uns aos outros, que é projetar a nossa percepção do mundo. E depois há aquela, tu encontras assim alguns assuntos de tema ou de texto, não é? Evite pessoas tóxicas. Ora, claro que é uma rotulagem, não é? O que é que fazem as pessoas tóxicas? Intoxicam-se nas suas próprias percepções. Como se intoxicam nas suas próprias percepções, elas vão projetar toxicidade, que é linguagem limitadora, linguagem negativa, uma frequência, uma vibração, um estado que de todo, o que é que as pessoas vão fazer? Não vão aguentar e vão se afastar, não é? Porque se me permitir ficar ao lado de alguém que tem este tipo de percepção mais intoxicada, eu gosto muito depois de baixar de nível, não é? Não há pessoas tóxicas, há pessoas que se intoxicam pelas percepções que têm da realidade. Alexandra, e não o fazem propositadamente. Elas evoluíram, cresceram, aprenderam com alguém e neste momento estão assim. Como podem fazer qualquer coisa para transformar essa mesma percepção. Até aí, como é que elas podem fazer isso? Programação neurolinguística. Olha, agora um desafio para quem nos está a ouvir. Não pense num elefante azul com bolinhas amarelas. Aí mesmo à sua frente. Não pense num elefante azul com bolinhas amarelas. Qual é que foi o resultado deste meu pedido? Vamos introduzir aqui este princípio. O sistema nervoso central não conhece negações. Será que conseguiu não pensar no elefante azul com bolinhas amarelas? É a primeira coisa que
me vem à cabeça quando alguém me diz não faças, não penses. Automaticamente eu penso. É engraçado como é que a mente funciona. O que é isto? Ou por que é que isto acontece, Miguel? Acontece porque mentalmente, e aparece a palavra mente, e a mente está ligada ao cérebro, ou pelo menos há uma ligação cérebro-mente, não é? A mente não é mais do que a projeção do projetor multimédia que é o cérebro, não é? Mentalmente nós passamos todo o dia a pensar em coisas que queremos e também a pensar em coisas que não queremos. Nós até podíamos fazer um teste qualquer. Qual é a percentagem que tu passas ao longo do dia a pensar em possibilidades e realizações e coisas que queres alcançar, e qual é a percentagem que tu passas ao longo do dia a pensar em perigos que queres evitar, não é? E até consegues olhar para alguém e pela forma de estar de alguém, de reagir, movimentar e etc., e perceber qual é que é este contrabalanço que há dentro de nós. Ora, se com a melhor das boas intenções eu vou vivendo muito o afastamento, porque estamos sempre nisto, ou quero me aproximar do prazer, ou fugir da dor, se com a melhor das boas intenções eu quero me afastar do afastamento, o que é que eu vou projetar nos outros? Com boas intenções. Não vais para aí, não penses nisso, não faças aquilo, não é? Ora, quem é que fazia muito isto? Aqueles pais super cuidadores e que queriam proteger os filhos. E logo nós começamos também a falar desta maneira. Ou seja, o uso da negação, o não faças isto, ou não vais para aqui, ou não quero aquilo, para o sistema nervoso é a mesma coisa, porque ele não reconhece a palavra não. E logo, em termos de percepção daquilo que eu estou a ouvir, eu começo a criar aquilo que o outro me está a dizer, mas ao contrário, não é? Agora, isto tem um efeito também interessante. Quando eu quero que alguém faça, digo para não fazer. Estás a ver, não é? Não estudes muito, hein? Qual é a palavra que surge? Estudar. Ou não te esforces muito, está bem? É Qual é a psicologia palavra que inversa. surge? Ah, É chamada psicologia inversa, não é? inversa, não é? E isto é utilizado muito em conceito de linguagem subtil de influência, para que fugir aqui um pouco ao óbvio, não é? Porque como a mente não reconhece a negação, se eu já estou a pensar naquilo que eu não quero, eu torno-me um ansioso, que antecipa situações que eu não quero que aconteçam, mas automaticamente elas começam a acontecer no plano mental e o corpo sente estas coisas. E a evidência disso é os próprios sonhos. Quando eu estou a sonhar algo que não quero e que não é aceitável para o sistema nervoso, o que é que sucede? Eu desperto de um pesadelo. Não é aceitável para a integridade. Não é? Para o sistema não é aceitável. Então eu acordo e então o corpo suado, eu digo, pá, tive um pesadelo. Safa, foi apenas um pesadelo. Mas na realidade não foi um pesadelo para o corpo, porque ele assume isso como a realidade. Olha, e agora explorando um pouco este conceito e esta descoberta, não é? Que o cérebro não reconhece negações, qual é o impacto disto para a comunicação com o outro e comunicação de influência? E agora podemos pensar na forma como comunicamos, por exemplo, a nível empresarial, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, ou até num contexto mais familiar, como comunicamos com os nossos filhos, que impactos e que soluções, não é? Tendo em conta se tivermos consciência disto, o que é que nós podemos fazer para influenciar de uma forma positiva o outro, em termos de comunicação de influência? Alexandre, pode ficar a ideia de que não devemos utilizar o não, certo? Mas como disse há pouco, o não de forma estratégica é bem interessante para despertar direção, não é? Um excesso de uso de linguagem de afastamento, não faças isto, não faças aquilo, não, vai naturalmente condicionar emoções ligadas ao stress, né? Vai criar um clima de maior tensão, de maior desgaste, de maior stress, mais cansaço. Eu creio que as pessoas não se querem cansar, né? E a comunicação é menos efetiva, não é direcionada.
é só apenas cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado, 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 cuidado. Se eu tiver uma mãe que de manhã, eu sou pequeno, não é? E antes de sair para a escola, ela só me dá cuidado, 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 como é que achas que eu vou para a escola? A pensar e a ver onde é que estão os perigos todos, não é? Qual é o objetivo, mesmo em termos de comunicação? Equilibrar, até porque há pessoas que a principal razão para elas fazerem é evitarem alguma coisa. E a essas há que lhes dar um pouco do não é? Só que terminar sempre num equilíbrio, até mais para o lado da direção positiva, do que é fundamental para gerar o quê? Acordo, harmonia, entendimento, não é? O não de shunking down, como tu conheces, e o sim, o harmonia, a direção de shunking up, são dois termos técnicos da programação neurolinguística. Não é? Isto em termos de comunicação, em contexto laboral, familiar, ou o que quer que seja, pode gerar ou harmonia no ambiente ou tensão no ambiente. Eu julgo que ninguém está disposto a viver num clima de tensão. Portanto, há que equilibrar isto. E onde é que está a diferença? Na forma como cada um comunica. Em especial quem comanda, quem lidera ou quem está a coordenar todo um trabalho de conjunto. Não é? Em especial neste tipo de pessoas que muitas vezes, sem querer e com as melhores das boas intenções, acabam por gerar um clima um pouco tenso. Muito curioso o que disseste. Fala-se muito da importância da comunicação positiva e há uma espécie de um conceito aqui à volta do não, quando se fala em linguagem e em comunicação, comunicação verbal. Achei muito curioso a forma como tu disseste que o não, de forma estratégica, pode ter o efeito, pode ser mais eficaz até do que uma comunicação positiva. Não é? O não faça, em vez de faça, estrategicamente colocado na situação certa, pode despertar ali pinetas na cabeça do outro. Muito curioso isso. Gostei disto porque trabalha-se tanto ao nível da linguagem verbal, trabalha-se tanto a linguagem positiva, por exemplo, não se esqueça, substituir por lembre-se. Portanto, todas estas nuances, muito interessante. E de certeza que as pessoas de marketing, ao nível da comunicação, espero que tenham presente este princípio e que muitas vezes, sem nós sabermos, eles estão a usá-lo connosco e estamos a ser influenciados. Giro, muito giro. Olha, Exato. para terminar e fazendo uma ligação com o tema da próxima conversa, o tema da próxima conversa vai ser dedicado à aprendizagem, aprender a aprender. Portanto, ficam já a saber que é o tema do nosso próximo episódio. Vamos falar deste último princípio. A mudança efetiva ocorre a nível inconsciente. Sem desvendar muito o que aí vem, porque vamos ter um episódio exclusivo para a aprendizagem, mas fala-nos um pouco desta mudança efetiva ocorre a nível inconsciente. É isto. Isto tem exatamente a ver com o nosso piloto automático. Ele já tem uma certa tendência de funcionamento e quebrar essa tendência é necessário comunicar ao nível do inconsciente. Vamos então aqui distinguir a mente consciente e a mente inconsciente. Aquilo que faz, e é o grande fator diferenciador de transformação, aquilo que promove a programação neurolinguística aplicada, seja em coaching, seja em consultoria, seja em terapia, seja em comunicação, formação, o que quer que seja, através dos padrões linguísticos utilizados e dos esquemas das técnicas, promover um grande grau de transformação ao nível da organização inconsciente da pessoa, ao nível das convicções, ao nível dos valores, ao nível da própria identidade, ao nível do mapa do mundo subjetivo que é a pessoa. É muito mais fácil do que estar a dar informação. Agora, para isso, há que desenvolver habilidades e competências de comunicação com o inconsciente, que é muito fácil de fazer, quer dizer, muito fácil, para nós é fácil, para quem ainda não despertou essa consciência, porque de alguma forma já o fazemos e comunicamos, e as pessoas reagem de forma agradável,
ou de forma desagradável. Atenção, olha, Alexandra, quando alguém reage para ti de forma agradável, ou quando alguém reage para ti de forma desagradável, é porque tu, de alguma forma, comunicaste com o inconsciente dela e atuaste em qualquer coisa. Mas não tens conta disso, não te das conta disso. Vais-te perguntar o que é que se passa aqui. O que é que eu fiz para esta pessoa reagir assim? Não é? Agradável ou muito desagradável, tu tocaste em algo inconsciente na pessoa. Ou seja, ela não teve escolha, teve uma reação automática. E que tal ter essa habilidade de conseguir condicionar de forma agradável, não é preciso ser muito agradável, e se possível respeitar a fragilidade do outro que o leva a alterar a sua percepção, o seu estado, não é? O que é que poderia acontecer? E já agora, não faça PNL, a menos que queira uma grande transformação da sua vida. Não faça. Adorei este fecho. Não me atrevo a dizer mais nada depois deste fecho, exceto que temos cursos em aberto para poderem fazer uma iniciação, por exemplo, para quem não conhece e está muito curioso para perceber o que é isto da PNL, da Programação Neurolinguística, para quem quer conhecer a Shrinking Up, quem quer conhecer a metodologia de trabalho, o Miguel e iniciar-se nestas andanças, é só ir à nossa página, ao nosso website, e vou interromper o compartilhamento para nos vermos agora melhor. É só ir à nossa página, ver os cursos que estão a decorrer, os próximos que estão marcados. Portanto, temos PNL Basic para iniciar e temos logo a seguir o Practitioner. Quem fez PNL Basic depois terá uma surpresa se avançar para o Practitioner. Força, vão obter mais informações e tenho que dizer isto mesmo, dia 15 de outubro em Tomás, com transmissão online, segundo o Congresso de Programação da Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística. Temos oradores maravilhosos e a dinâmica vai ser incrível, contamos com a vossa. Uhul! Um beijinho. Beijinho, Alexandra. Fica Até bem. à próxima. Tchau, beijinho.